Ora, bem-vindo, Agostinho. Olá a todos. Obrigado. Peço desde já desculpa da minha tosse, porque estou a sair de uma virose e peço desculpa também a ti. Não tem mal. Mas pronto, são Mas já contingências. recuperada. Já recuperada, mas a Logo. porcaria da tosse é que não passa. Mas pronto. Portanto, feito esse disclaimer, vamos a isto. Obrigada por teres vindo. Nada, obrigado Diogo. eu. Vou-te apresentar para quem não te conhece. Chamas-te Diogo Agostinho. És natural de Faro, onde nasceste em 1985. Exatamente. És um orgulhoso pai de duas meninas, a Exatamente. Constança e a Benedita. És economista, licenciado no ISCTE. Tens uma carreira no setor privado, público, social e média. Começaste a tua carreira profissional na Cotec, que é a Associação Empresarial para a Inovação, como gestor de projetos. Exatamente. Coordenaste o Prémio de Empreendedorismo Inovador da Diáspora Portuguesa, com o alto patrocínio de Sua Excelência, o Presidente da República, e foste gestor do Barómetro de Inovação. Desempenhaste funções na Santa Casa da Misericórdia em Lisboa, no Gabinete de Auditoria Interna, na Direção de Planeamento Estratégico, e foste ainda chefe de gabinete do Provedor e da Administração. Desculpem. Posteriormente, desempenhaste funções no universo da Câmara Municipal de Cascais, como Advisor Board da Cascais Dinâmica. Tens de explicar o que é que foi, que eu não faço ideia do que é que isto foi. Mais tarde, foste fundador e diretor executivo do Novo Semanário. Foste depois diretor-geral adjunto do jornal Eco. Tiveste uma passagem como administrador executivo da Global Média, que tanto barulho causou há alguns meses. E, entretanto, regressaste ao Eco, onde desempenhas as funções de Chief Offering Officer do jornal Eco Online, que é o jornal online, para quem não sabe. És autor de 2 livros, Insondáveis Sondagens, de 2015, da Alteia, e da Troika à Geringonça, em 2018, a da Ideia Fixa. Foste colunista no Diário Económico e no Semanário Expresso. Portanto, feitas as apresentações, queria que me contasses como é que foi o teu percurso. Ui. Licenciaste a Economia. A primeira, nasceste em Faro, Nasci em Faro. estudaste em Faro. Estou em Faro até aos 17. Ok. E vim muito menino para Lisboa. Sozinho? Sozinho, viver para cá, afastado dos pais, sou filho único, ainda por cima essa contingência. Ui. Portanto, não é fácil. Sim. Foi um choque grande. Mas vim muito jovem para Faro com uma certeza de que eu adoro Faro. Nasci em Faro, é a minha terra, mas com a certeza de que queria viver em Lisboa. Já tinha, muito jovem, sempre quis viver em Lisboa, sempre olhei para Lisboa como... Eu depois ando pelo país todo a dizer, sobretudo nos eventos onde eu ando, nos jornais, a dizer que o país não é só Lisboa, mas o país é muito Lisboa. Até tiveste um blog, Pensar Lisboa. É verdade, é verdade. Portanto, eu sempre tive um fascínio enorme por Lisboa, porque aqui está o centro, não é? Está o centro da decisão, está o centro onde estão as pessoas, com todo o respeito de toda a gente no nosso país que contam, porque é. E sempre quis cá estar, não sendo de cá. E com a consciência de que não era de cá. Portanto, uma pessoa que vem de fora, eu acho que tem que trabalhar e lutar ainda mais. É verdade. Portanto, vim muito jovem estudar Economia, calhei estudar no ISCTE, que me fez... Sempre fui um jovem também de direita, assumidamente de direita, Ai, que engraçado. que tive um choque brutal no ISCTE, que é muito de esquerda. Que é muito de esquerda. Pois. É muito de esquerda uma parte de sociologia. Eu tive mais na Economia, na parte da gestão, não é assim tão de esquerda. Há ali 2 ISCTEs dentro. Portanto, eu percebo porque há muitos ministros, normalmente do governo do Partido Socialista, que vêm, até agora, Mariana Vieira da Silva, tantos outros que vieram do ISCTE. Maria de Lourdes Rodrigues, Paulo Pedroso, portanto, muitos nomes que vieram do ISCTE, porque são normalmente da ala da Sociologia. A parte de gestão e da Economia não é assim tão de esquerda. Mas tive um choque com a realidade aí. E eu acho que isso aí me formou até como pessoa, e na ideia de não ser uma direita, eu sei que estou numa associação
e numa muito mais liberal. Eu diria que também sou liberal, mas eu acho que aquela passagem me deu um lado social muito grande. Certo. Porque foi um choque grande de discussão, porque era repara, eu tenho este cabelo, sou um betinho no isqueté, exatamente. Depois penso como penso, claro. Tinha sempre ali grandes discussões. Mas agora deixa-me só dizer uma coisa, quem criou o Estado Social foram os liberais. Pois foram, é verdade. Eu sei isso, mas... É só e bem posto, mas eu penso que depois não há portanto, não sou extremista liberal, como os tempos estão, muito também por isso, por essa influência. Eu percebo. E depois fui trabalhar, sabendo que ter a economia, fui trabalhar, sabendo que eu sempre adorei política. É uma coisa que eu sempre adorei. Sempre. Mas já era de casa? Desde pequenino. Não, os meus pais não ligavam? Não têm televisão, sabem falar de política, porque acompanham, veem, não são partidários, não... mas sempre adorei desde muito pequenino. Eu via os meus amigos a falar de carros, de música. Eu adoro futebol também, isso é outra paixão, mas eu sempre gostei de falar de política, sempre ouvi, sempre bebi as pessoas falavam de política, a televisão, os congressos do PPD, PSD, e eu cresci nesse, sempre meu, olhar, a ver, e confesso que também depois há outra pessoa que me marca muito, que eu sempre segui, de muito longe, que se chama Pedro Santana Lopes. Que engraçado. Que eu via aqueles congressos, via aquela maneira dele falar, via aquela maneira que ele envolvia, aquela coragem política que ele tinha, e eu pensava, é isto. Gosto disto. Eu quero isto. Quero estar perto disto. Quero ver isto. Gosto disto. Isso meteste na política? Eu vim aos 17 anos para Lisboa. Não tinha feito política. Não tive nunca nada em Faro. Mas vim cá, estamos a falar em 2003, Durão Barroso é primeiro-ministro e Pedro Santana Lopes era presidente de Câmara. Certo. Lisboa, na altura. E fui-me inscrever a pedir ao Dr. Santana Lopes para me inscrever. E eu achou graça. Ainda na JSD, com certeza. Foi na JSD, portanto, foi naquele período. E fui o meu contacto com ele ali. Depois seguiu o seu caminho e eu estudei, fui trabalhar e curiosamente, quando ele é primeiro-ministro, que eu acho que foi um dos melhores governos, hoje estamos agora num período de escolha de ministros e por aí fora, acho que foi dos melhores governos que nós tivemos em termos de ministros. Pouco tempo que durou, mas até políticas, mas isso dava também outra longa conversa. Assim que ele deixou de ser primeiro-ministro é que eu procurei estar próximo dele e mandei-lhe mensagens e falei com ele e fomos criando ali uma amizade interessante. Portanto, são muitos estes marcos que mais tarde, depois fui para a Cotec Portugal, fiz um estágio ISCTE em que recomendou-me para lá, aquilo é uma associação empresarial. Sim. Hoje tem muitas empresas, porque sempre foram as maiores empresas. Os meus primeiros chefes, diretores, para ter uma noção, o engenheiro Belmiro de Azevedo e o professor Daniel Bessa, Filipe Bouton, Artur Santos Silva, portanto são nomes muito miudinho que eu comecei a seguir e empresários que eu comecei a seguir e a trabalhar diretamente com eles. E fiquei lá 7 anos, até que um dia tive o desafio. Uma vez eu ouvi o Dr. Santana Lopes dizer que muito jovem, aos 20 anos, 20 e poucos anos, teve o sonho de trabalhar com o seu grande inspirador Francisco Sá Carneiro, com quem ele foi assessor, e eu tive esse sonho e consegui concretizá-lo e fui trabalhar com o Dr. Santana Lopes para a Santa Casa, que me desafiou. Depois fiz esse percurso todo até ser chefe de gabinete do próprio, que para mim foi, falando de uma pessoa que hoje também está muito em voga, o André Vilas Boas, cadeira de sonho do Porto, era a minha cadeira de sonho. Certo. E foi. Portanto, o percurso político, nunca fiz muita política, mas isto é política, no final do dia. Tudo é política. Tudo é política. O que varia é a intensidade. Claro, não é? claro. Se nós nos envolvemos muito, se nós vamos a um almoço, a um jantar partidário, se nós falamos com os nossos amigos sobre política, se nós vamos votar, é uma decisão política, ou se participamos de um partido e se queremos estar mais ativos e candidatarmos a algo ou trabalharmos com políticos, não é? Claro. Isso aí, essa passagem foi muito importante na minha vida. E então, fechando o ciclo do Santana Lopes, saí da Santa Casa em 2017 e fui trabalhar com o Miguel Pinto Luz, que me desafiou para trabalhar na Câmara de Cascais. Na Câmara de Cascais, nesse tal projeto. Sim, na Cascais Dinâmica, mas também muito próximo dele também, e que trabalhei em Cascais e vi o que é uma Câmara muito eficiente.
Apanhei um lado social da Santa Casa. A Santa Casa é muito difícil, são na altura uns 5.600 trabalhadores, muito complexo. É uma coisa muito grande. Muito grande, com uma dimensão de educação, de saúde, de cuidado com as crianças, cuidado com os idosos, com o jugo, claro, que é a grande fonte de receita da Santa Casa, e com projetos muito dinâmicos, porque eu sou suspeito, estava a fazer parte da equipa, mas eu acho que aquele provedor, o Dr. Sandro Lopes, é uma pessoa que não sabe estar parada, como se vê pelo seu percurso de vida. Nota-se que é um irrequieto. E gosta de fazer. Está sempre a pensar. E desafia-nos constantemente. Se há coisa que ele tem, é uma visão que o meu... Não é só falar. Sim. Ele é brilhante. Eu acho que é o melhor orador que nós temos. O professor Marcelo é diferente. É um orador diferente. Eu diria que é o melhor orador que nós temos hoje em dia. De todos. De todos os que cá estão. Com todo o respeito, Paulo Portas, Passos Coelho, o António Costa, o Guterres, também um grande orador, mas eu acho que ele é o melhor. Mas não é só a falar, quer dizer, também é no lançar os projetos, de ousar e decidir. No fazer. E o fazer é muito difícil. Num país como... Falar é fácil. E a Marilena, e eu acho que há um dos grandes problemas do nosso país é que não se faz. Nós falamos, encostamos, não andamos sempre ao lado. Mandamos muitos bitites. Hoje é comum, não é? Toda a gente fala de tudo a toda a hora, mas fazer é pouco. Fazer poucos fazem, não é? Portanto, e ele tem essa capacidade. E por alguma coisa, ele volta à Figueira depois de tudo. Para, ele sai do PSD, ele forma um partido, não corre bem, ele volta para a terra onde pôs no mapa e ganha. Sem partido. Como independente. Porquê? Porque tem essa imagem, as pessoas na Figueira reconhecem e gostavam. E gostam. E gostam muito dele, naturalmente. Para mim foi a minha grande inspiração política. Engraçado. Não tenho... E eu faço questão de o dizer, sabe? Porque também é outra coisa que as pessoas depois, ou estão em certos cargos, depois fingem que não estiveram. Há tantos. Escondem. Marilena, há tantos. Que foram assessores daqui e da acolá. Não dizem. Sim. Tem vergonha. Eu acho ou não que se querem comprometer. Eu acho que não. Isso é muito português. Eu acho que não, fiz parte. E há muitos aí, e hoje que falam, que são diretores de muita coisa, mas depois esquecem-se onde é que vieram. Isso é uma coisa que eu não me esqueço. O seu é seu dono. Seu dono. Muito bem. E depois fui para Cascais. Portanto, depois conheci a realidade de Cascais, da autarquia. Que é muito diferente. Quer dizer, as empresas é claramente diferente. Santa Casa era diferente. Cascais é uma pressão de decisão diária, constante, não é? Portanto, e aí sim... é porque Santa Casa também tem uma pressão diária, mas a decisão não é tão constante. Portanto, nós tínhamos que acautelar os serviços. Em Cascais não, é preciso fazer, é preciso executar rapidamente. Há muita gente insatisfeita, como em todas as terras existe. E há um buraco na estrada que é preciso tapar, e por aí fora. E aí, nessa parte, até que, olha, vim aqui parar a este mundo dos mídia. Pois, e como é que foi? Como é que foi o salto de uma coisa para outra? Porque é improvável uma pessoa se pedisse arranjem-me 50 nomes ou 100 nomes ou 500 nomes para diretor de um jornal. O meu não aparecia. Eu trabalhei com o Miguel Pinto Luz na Câmara de Cascais, ajudei também na campanha dele também, com muito orgulho que o fez e que hoje é ministro e agora muito falado também recentemente. Sim. Mas enfim, eu estava tranquilamente em Cascais a trabalhar até que há uma pessoa, foi o professor Rui Teixeira Santos, que me desafiou, porque eu ia lançar um projeto, desafiou-me para diretor de jornal. E eu, na altura, até me lembro de dizer ao professor Rui Teixeira Santos, desculpe lá, mas eu não sou jornalista, nunca dirijo um jornal, nunca estive no jornal. Mas escreves no Expresso, escreves muito bem, pensas bem, dizia-me ele. E eu fiquei aqui a pensar, ele depois, não falámos durante algum tempo, até que mais tarde, vamos a que vai acontecer, estão reunidos algum conjunto de investidores, tu és um dos nomes para diretor, o outro é o Otávio Oliveira, e eu quando ele me começou a dizer o Otávio que vinha do Expresso, jornalista, mão cheia, eu comecei a pensar, vai escolher o Otávio. Não, era para os dois, era os dois, e começámos ali a ideia de ter uma... Ele era o diretor, eu era o diretor executivo, sobretudo porque ele era da parte de redação, da parte de era tudo. Jornalista, mas eu também fui com carteira de jornalista e tudo. Muito bem. E eu tenho a perfeita noção que fui um ET naquela redação, com todo o respeito e pela opinião dos outros. Mas agora vem este
vem este aqui dos partidos, mas este é de quem? Este é de Cascais, é do Santana, é do PSD. Nunca fui nada disso lá. Nem o jornal que nós fundámos, que é um novo semanário, passa a publicidade, que ainda existe, e bem, e faz este ano 3 anos de vida, portanto já foi há 3 anos e meio, nós lançámos o jornal. Foi uma coisa fascinante, Marilena, foi fascinante. Como é que foi? E como é que a ideia, não foi tua, já percebi, foi de um grupo de investidores que se lançaram nessa aventura. Aventura é uma palavra simpática, mas claramente. Nessa aventura. E o Novo era, ou pelo menos definiu-se sempre como um jornal de direita, assumidamente de direita. Sim, isso é uma das coisas que me fascinou no convite. Pois. Confesso que, lá está, este país que nunca gosta de dizer quem é que é, do que é. Gosta das meias tintas. Gosta das meias tintas. Exato. E o desafio que nos foi feito, a mim e ao Otávio, foi: faça um jornal de direita. Mas isto não é um jornal partidário. E isto é uma grande diferença. Em Espanha, nós sabemos o posicionamento editorial. Depois eu vou chegar a essa fase. Por Espanha e Inglaterra. Inglaterra e vários sítios. Uma série de países, até em França. Até nos Estados Unidos se toma posição. Claro. Eu acho que deve ganhar o Trump ou o Biden ou em Espanha aqui o PSOE. E nós, quando compramos aquele jornal, já sabemos. Mas esse facto não significa que é um panfleto. E foi sempre o nosso objetivo. Certo. Ou seja, eu tive, como disse, venho do PSD, tive muita gente do PSD insatisfeita com coisas que apareciam nos jornais. Acredito. E eu nunca fiz nada. Nada no sentido de influenciar qualquer jornalista que nós dirigíamos. 2, achar profundamente que o jornalista tem, de facto, que ter a sua liberdade e o seu espaço. Que é difícil, que de facto tem que haver rigor. Eu acho que um jornal, se assumir, obriga ainda maior rigor e a uma maior capacidade de, em tudo, não falhar. Em ter as fontes certas, em não ir para fora de pé. Certo. Portanto, isso é muito importante. Mas é um jornal que se assumia. Podemos pensar, bom, foi um jornal em papel quando o mundo está a ir para o online. Para o digital. Foi em contramão? Foi e sente-se, e hoje, e deixou esta semana passada. E porquê é que resolveram lançar o jornal em papel? Alguém falou nessa altura de que seria bom lançar online, ou na altura era o papel, porque era o papel? Não, nós tínhamos a noção de que uma campanha de marketing para uma nova marca custaria milhões, e nós achávamos profundamente, talvez errados, a vida é assim, nós também erramos. Eu tive em projetos, falaremos de outros abertamente, e este também não foi brilhante. Há sempre gente que teve sempre tudo bem, tudo fantástico na carreira. Nós tínhamos uma ideia de que, estando em banca, era a nossa campanha de marketing. Falhámos nessa avaliação, porque hoje não funciona assim. Não é funcionar assim, porque nascemos em plena pandemia, portanto ainda mais difícil era, apesar de termos vendido certos números. Depois era uma coisa que oscilava muito, era muito engraçado ver as vendas. Sério? Porque nós éramos uma capa única, nós tentámos recuperar o espírito independente, apesar do independente. Vai sair novamente agora. Que vai sair com a Inês Serra Lopes. Espero que tenha sucesso na sua luta. Apesar de nem eu nem o Otávio somos nem de perto nem de longe o Paulo Portas e o Miguel Esteves Cardoso, é o que é, cada um nos seus tempos, mas queríamos ser muito irreverentes nesse aspecto, e por isso as nossas capas, aliás, nós começámos com aquilo que estava à partida comprometido. Nós começámos com uma capa que era Moedas no Bolso, que era uma sondagem a 16 de Abril, em que Carlos Moedas ficava a 20 e tal pontos do Fernando Medina. Na altura, eu tento às vezes dizer isto ao Carlos Moedas, que foi fundamental, o Novo foi fundamental para a vitória dele, porque o Fernando Medina relaxou a partir dali. Exato, achou que estava ganho. Mas foi em Abril. Depois, quando eu ainda por cima tenho a responsabilidade de ter lançado um livro de sondagens. Verdade. E as pessoas até brincam comigo, então, mas como é que foste andaste a estudar a sondagem e depois lanças um jornal com uma sondagem desta? Não era vossa. Não era nossa, era contratada, exatamente. Mas tinha o peso de sermos nós a publicá-la, e pusemos até o Moedas no Bolso, um título forte. Mas lá está, 16 de Abril, não havia ainda campanha, não houve o caso Rússia Gate, não houve até, todo o respeito pelo Dr. Fernando Medina, alguma arrogância de Fernando Medina nesse período, ou alguma capacidade de está ganho, está feito, é nosso. E portanto, eu acho que Carlos Moedas teve muito mérito na campanha que fez, até contra as sondagens,
pouco tempo antes também tinha sondagens, já não eram desta diferença, mas também negativas. Mas também negativas. Sim. E portanto, nós lançámos logo aqui com uma capa assim. Curioso que vendemos muito, porque é o primeiro, porque se falou. Claro, porque é novidade. Mas depois fizemos uma, até brinquei com o Luís Paixão Martins, que no livro dele, com o momento tem as sondagens, que é mais citado hoje, naturalmente. O Insondáveis Sondagens, que eu e o Alexandre Guerra lançámos em 2015, foi em 2015, já passou muito tempo, e o Luís Paixão Martins obviamente é mais conhecido e é naturalmente mais falado, mas ele diz lá numa passagem que nenhum jornal quando falha é capaz de fazer autocrítica. Certo. Não é verdade. O Novo Semanário fez, passada a eleição e a vitória do Carlos Moedas, colocou a mesma capa, não com moedas no bolso, mas colocou, na altura nós tínhamos posto, eu tenho um quadro em casa, é o Fernando Medina muito grande e o Carlos Moedas olhar para cima muito pequenino. Fizemos ao contrário. Ali as eleições foram em outubro, novembro, nós fizemos ali no final de novembro, dezembro, essa capa e punhamos porque falham as sondagens e porque falhamos. Certo. Assumimos. Muito bem. Mas lá está. Eu acho que as pessoas devem assumir. É direita, falhou, não correu bem. E foi esse projeto que tentámos lançar. Garantias de que nos projetos iniciais, no início é sempre fácil, é tudo muito fácil, depois houve ali um problema de guerras entre acionistas, que foram conhecidos, saíram uns, saíram outros. E não funcionou. Não funcionou. E, infelizmente, até com saídas de pessoas que me custaram imenso ver partir, o próprio Otávio também partiu. Eu acho que o projeto tinha tudo para dar, precisava de apoio. Nós procurámos muito apoio, muito. O acionista, coitado, o último, que aguentou o barco e que era muito difícil aguentar aquele barco, com pena, mas depois vieram outros acionistas, compraram e agora ainda está aí, já não é, pelo menos do que eu percebo, assumidamente de direita, mas com todo o respeito, claro. manda quem pode. E nunca pensaram, nessa altura, passar a digital? Nós pensávamos, mas quer dizer, nós tínhamos aquela marca do papel forte. Okay. Nós ainda somos conservadores. Exato, também. saudosistas pouco. Não, saudosistas nesta fase não. É melhor não nos chamarmos, porque depois, é verdade. Depois há família, identidade, saudosistas, portanto é tudo um drama depois. Então depois do lançamento do livro é melhor. Exatamente, depois desta semana é melhor não falarmos desse tema, mas desse nome. Mas não pegou, quer dizer, não, é uma evidência que foi um projeto. Eu não lhe chamo falhado porque... Mas, Marilena, calma lá, porque apesar de tudo... Sim. O que é que aquele jornal deu? Olha, deu. Rui Rocha... Eu era uma pessoa muito engraçada no Twitter. Passou a escrever uma coluna todas as semanas, muito gira, no nosso jornal, que era sobre a semana, com as dicas que... Portanto, deu um líder partidário. Depois, nós tínhamos lá como... Deu... deputados da nação. Carlos Reis, que escreve divinalmente bem, que agora é deputado e que chegou agora ao Parlamento, do PSD. Depois tem o Joné, a Maria Castelo Branco, grandes colunistas que falam na televisão, começaram lá a escrever. Portanto, apesar de tudo... Foi uma incubadora. Porque também tinha muito esse espírito. Nós tínhamos ali nomes muito conceituados, o Adalberto Campos Fernandes, tínhamos ali o Telmo Correia, nomes que foram ministros, mas cá está, Adalberto Campos Fernandes, portanto não éramos sectários. Pois não. Tínhamos pessoas do Chega, tínhamos, havia espaço para tudo, para a direita toda, como eu acho que se deve estar, não acantonando, não fechando. Fechar só vai aumentar o peso do outro lado. Mas também tínhamos esse objetivo. Não é que era criar o próximo Ministro das Finanças, ou o próximo Ministro do que fosse, mas era criar novas pessoas, novas personagens políticas neste espaço. Certo. E por isso demos esse espaço. E isso conseguiram. E eu acho que isso conseguimos. Apesar de tudo, no meio desta dificuldade toda, conseguimos isso. Houve coisas boas como essa. E jornalistas. E há ali muitos jornalistas muito bons e que foram para outros sítios e que já lá estão poucos desde o início, mas que eu vou acompanhando as carreiras, que eu acho que tínhamos ali uma equipa muito boa. Que bom. Muito boa. Uns com maior ou menor sucesso, e a vida depois também o facto de nós também termos prescindido de algumas pessoas que eu acho que tinham muito talento, depois umas demoraram mais ou menos a encontrar, mas que eu acho que são muito boas e que de facto tínhamos ali um grupo muito,
talentoso. Faltou o quê? Faltou aquilo que falta sempre neste país pobre, dinheiro. Claro. E que nada anda sem dinheiro. Não há nada sem dinheiro. Já sabemos como é que funciona. E portanto, saindo do novo, o novo é vendido para o grupo do Jornal Económico, depois está lá no Mídia 9, exato, do empresário Tini, no Tini, eu recebi um convite para ir para o Eco. Para o Eco. Exatamente. Que é um jornal online. Jornal online, digital, focado em economia. Certo. Eu saí da redação, portanto deixei esse lado, e hoje estive e voltei, sobretudo na parte de gestão, sobretudo na parte comercial, sobretudo na ideia de desenvolvimento de novos negócios, sobretudo naquilo que... Eu por acaso perguntava muito ao António Costa e ao Paulo Padrão, que me desafiaram, porque é que me desafiavam, que era muito sobre quais são... uma pessoa que andou num novo semanário, com todo o respeito, não existia. Exato. E andar atrás de manter aquilo vivo, portanto terá aqui um mau exemplo. E as dificuldades, eu acho que são também formam a pessoa. Ou não são. Não é? E portanto foi nesse espírito que eu fui para o Eco e estou hoje do lado em que tenho que arranjar receita para manter o projeto. O projeto. Isso é um grande, grande desafio dentro do que é um meio de comunicação social. Claro. E a opinião em termos, agora que já estás dentro e que tiveste, depois saíste e depois te tornaste a entrar, entre o jornal em papel, o que é que tu achas, o que é que tu preconizas em termos do papel? O papel vai acabar? O jornal em papel, a imprensa em papel e vamos ter só digital? Marilena, eu acho que não. O jornal em papel vai ser um produto premium. Porque ainda há comercialmente. Sim. Ou até mesmo uma entrevista, um artigo de opinião. Uma pessoa nota que, muito bem, eu vou escrever para um site, eu vou ser entrevistado para onde é que eu mostro isso aos meus amigos? Exato. Onde é que eu tenho Falta isso a parte física. na minha empresa, para os meus clientes, para os meus fornecedores verem? Certo. Uma pessoa manda no WhatsApp e é muito mais eficaz para toda a gente. Pega e replica e partilha nas suas redes sociais, nos LinkedIns, em todo lado, e chega a um alcance e a pessoa nem sabe quem leu. É verdade. Só que eu acho que o papel tenderá a ser um produto premium. Já não vamos ter, certamente, aqueles números em banca que tinham antigamente, portanto já nem o Expresso vende o que vendia em papel, hoje vende muito em digital e para mim o Expresso continua a ser o grande exemplo do que é um jornal. E portanto, eu diria que caminharemos para isso, para um produto premium que as marcas, que os jornais vão ter que se adaptar. Porque hoje em dia uma pessoa tem um jornal diário. O semanário é diferente. O semanário pode ser um bocadinho mais de análise, sim. De espaço, mais de... Agora, a notícia de hoje está aqui, está disponível. Helena, eu, como dizia há pouco, adoro política e fui convivendo com muitos políticos e ouvindo a cabeça de muitos e tentando perceber. Nós antes tínhamos um país, falar só de Portugal, em que eu, para ser relevante, tinha que estar no Expresso no sábado às 8 da noite no telejornal. Isso acabou. Ora bem. Helena, isso acabou. Era aí que eu queria chegar também. Porque hoje um push do Eco, do Observador, de Notícias, do que for, tem hoje muito mais força do que as 8 da noite do telejornal. Claro que as 8 da noite do telejornal é marcante, porque depois vão picar o que foi. Certo. Mas antes a cabeça era, se eu não estou na capa do Expresso, no sábado não existe. Exato. E o país foi muito assim. Anos a fio. O Sr. Ministro tinha uma declaração importante a fazer ao país, tinha uma medida, guardava para as 8 da noite ou guardava para a capa do Expresso. Certo. Isso já não é assim. Por tudo isto, porque estamos aqui nós, cada pessoa é capaz de criar conteúdos. Claro. E os jornais têm que se adaptar perante esta velocidade alucinante que as pessoas estão a criar conteúdos e que querem consumir conteúdos. Exatamente. Não é? Portanto, já ninguém guarda nada. É verdade. E por isso também está aqui um grande desafio para o papel. Portanto, eu já não vou guardar... Claro que é muito giro ver na capa, na rua, a sua cara numa entrevista e ter lá no papel a entrevista. Mas agora a notícia, não é? Portanto, quem é o novo ministro, quem é a nova medida, se baixou o IRS ou não. Isso é tudo online. Tudo online, tudo rápido. Online. Não é? Exatamente, Portanto, tudo na hora. Já não vou comprar o jornal. Para saber quem são os novos ministros, como é óbvio. Hoje os jornais estão muito mais rápidos, portanto está a acontecer
a discussão do programa de governo, eu posso comprar o Jornal da Manhã para ler de facto o que se passou, mas eu às 7, 8 da noite eu já tenho análise, já tenho as televisões todas com comentadores e já tenho análise nos sites todos. Sobre o que disse, sobre como disse, quem disse, portanto, aí eu acho que fica muito difícil um modelo de negócio assim. Por isso é que eu pergunto até que ponto o papel neste país, não estou a falar dos Estados Unidos ou Inglaterra ou até em França ou na Alemanha, mas num país com a dimensão pequenina e com o mercado tão pequeno que nós temos, se é viável continuar o papel. E por quanto tempo? Eu tenho algumas dúvidas. Eu acho que ainda vai ficando. Mas é custo muito elevado. É custo muito elevado. Muito elevado. É o que pesa muito. Na operação do Novo era o que pesava mais. Quer dizer, pois é. E é onde pesa. Quer dizer, não, é inevitável, de facto, pensar no custo que é um papel. Agora, também digo, é uma delícia ler um jornal, tal como é uma delícia ler um livro em papel. Claro. Eu estou agora muito mais sensível ao tema, mas há um exercício que eu faço, eu sou de Faro, portanto passo férias no Algarve, e na praia, uma pessoa antes na praia, via as pessoas todas ali, o expresso, dificuldade, mostra, à frente, depois o vento e a areia, tudo. E depois tudo. Portanto, não dava jeito nenhum. E via os jornais esportivos também vendiam imenso, que as transferências e quem era. Era e a bola. Era. A bola, o recorde, o jogo. Sim. Eu, o último verão, fiz esse exercício, passeava, andava. Eu se contei em 2 semanas de férias que estive lá, 4 ou 5 pessoas a ler jornais, foi muito. E é sempre no saquinho do expresso. Um saquinho de expresso, um correio da manhã e uma bola e pouco mais. Que antes, eu antes lembro-me que eu ia a correr de manhãzinha porque tinha receio que o expresso esgotasse e não ia ter o expresso na praia ao sábado. Claro. Já não é uma realidade. Não é. Depois também há um ponto, Maria Helena, que eu acho que isso é muito importante se referir e eu combato isso e tentamos combater muito isso no Novo. Que é, eu hoje tenho no meu WhatsApp os jornais todos, à borla. Isto é crime. Isto é o desrespeito por profissionais, por organizações que precisam de pagar salários, que as pessoas precisam de ter capacidade de ter riqueza com o que entregam. E o que entregam são as suas notícias. E há grupos do WhatsApp que eu fico maluco quando ouço e vejo e leio, que é: alguém tem a página X do jornal Y? Está na banca? Ou está online, podem subscrever, isso é mais barato que na banca. E esta cultura, e este hábito que nós... Não, se a informação tem que ser gratuita. Mas e como é que se muda esse chip? Eu acho que é educando. Nós tivemos uma capa no Novo, sobre o Telegram, com as listas de... Sim. Nós discutíamos muito isso na redação nessa semana. Será que os outros jornais vão juntar nesta luta? Nós até pusemos nome. Havia ministros e deputados que estavam nesse grupo. Eu lembro-me disso. Não se passou nada. Talvez por seja a irrelevância do Novo, mas não se passou nada. Nem foi tema. Não foi tema. Portanto, nem se defendem eles próprios. Exatamente. Não foi tema. Não há... Nem se olha de frente para isto. E assim foi. E é uma coisa que acaba por ser preocupante. É. Claro que é. Como é óbvio. Não. Portanto, porque estamos isto é crime. Eu não vou ao supermercado, tiro um saco de batatas, trago o pão e o leite e digo: isto é por conta. Adeus. Vou-me embora. Eu tenho que pagar para sair. Claro. Se eu consumo um jornal, eu tenho que pagar. E não há tanta investigação, tanta coisa. Não há investigação porque é que as pessoas têm acesso aos jornais todos por PDF? É verdade. De onde é que vem? Exatamente. De onde é que vem? É verdade. É que é fácil descobrir de onde é que vem. Deve ser. É facílimo. Deve ser. Eu não percebo nada, mas facílimo. Deve ser facílimo. Portanto, os circuitos estão aí. O Novo Semanário, por exemplo, é um jornal que não havia assim. Pois. Porquê? Porque se calhar não estava no circuito. Exato. Mas isso dava uma grande conversa. Dava outra conversa. É verdade. E a outra pergunta, agora entrando já noutros temas, certo. A relação da política com os mídia. Há aqui uma pergunta que eu gostava de fazer, que tem a ver com a Presidência da República. Até que ponto
a presidência mediática do professor Marcelo tem influência no voto dos portugueses? Ui! Isso tem em que sentido? Isso é uma excelente pergunta. E porque não são só os jornais que formam opiniões, não são só as televisões, não são só agora temos os influencers e os youtubers, enfim, uma miríade de conteúdos por aí há. Mas o mais alto magistrado da nação, que foi jornalista, foi um dos fundadores do Expresso e do Semanário depois. E do Semanário depois, e que escrevia semanalmente as suas crónicas, que eu bem me lembro, porque eu já sou de outra geração. Nada contra. Mas sempre jovem. Nada contra. Até que ponto a forma como ele exerce o seu mandato e as suas funções tem ou não tem, na tua opinião, influência no voto dos portugueses? Ou pelo menos na opinião dos portugueses? Posso ser polémico? Claro, é para isso que aqui estamos. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que ele vai ficar chateado comigo. Eu também sou amiga dele, portanto. Eu gosto imenso dele, acho que... Fico chateado. Mas o Sr. Presidente da República tinha mais influência quando falava ao domingo na televisão do que agora. Ok. Quando era comentador. Uhum. Agora temos tantos comentadores, mas ele é... Vamos fazer isto por rankings. Eu sou economista, eu gosto de rankings e gosto de números. Certo. Eu diria que a pessoa mais influente sempre como comentador foi ele. E a tua opinião, agora fazendo um pequeno parênteses, a tua opinião, ele foi eleito Presidente da República muito à custa desse tempo de antena que teve durante... Ele é das pessoas mais inteligentes que o país tem, e isso eu acho que é reconhecido por todos. Ele tem uma intuição, uma capacidade de chegar os afetos, as selfies, isto tudo. Ele é único, ele é irrepetível, e se calhar a seguir ao professor Cavaco, que era um perfil diametralmente oposto. Sim. O país estava a precisar daquele desanuviar, daquela forma mais leve, simples. Mas não nos podemos esquecer que o professor Marcelo, todos os domingos, entrava lá em casa. Nós jantávamos com o professor Marcelo. Claro. Entre o futebol e o Big Brother e isso tudo. Era quase uma religião. Era uma religião. E os livros esgotavam. Eu lembro de falar na Bertrand, e a Bertrand... Desculpa a publicidade. Sim. Mas a Bertrand dizer que à segunda, terça e quarta as pessoas iam lá comprar os livros que o professor Marcelo tinha recomendado. Claro. Ele é um comunicador nato. Ele nasceu para isto. É verdade. Eu tenho pena. Há uma coisa que eu tenho pena. Tenho pena de não o ter visto como Primeiro-Ministro. Gostava de ver aquela capacidade de hiperatividade que ele tem como Primeiro-Ministro. Não sei como é que seria, porque nós ouvimos as histórias de quando ele era Presidente do PSD, também era muito hiperativo, mas não tinha capacidade executiva. Como nunca teve. Ele nunca teve. Portanto, foi candidato à Câmara de Lisboa, não ganhou. Não chegou a ser candidato a Primeiro-Ministro. Portanto, ele sempre foi professor e agora Presidente da República. E opinador. E o lugar de Presidente da República, eu percebo a pergunta, de facto, se ele influencia ou não influencia. Eu acho que um Presidente da República, quando fala, tem que influenciar. Naturalmente que os momentos mais marcantes são os incêndios em que ele demite a Ministra da Administração Interna. Eu acho que foi um grande momento como Presidente. Mas, por exemplo, ele faz um grande discurso e o João Galamba continua Ministro e não foi por isso. Claro. Aqui é que eu acho que ele fica insatisfeito comigo e com a Maria Helena. Eu acho que ele fala demais. Não pode. Ou não deve. Porque o poder do Presidente no final do dia tem 3 poderes, não é? Tem o veto da lei, tem a bomba atómica, a dissolução da Assembleia da República e tem a palavra. E o poder da palavra também deve ser usado com parcimónia, com cuidado. E quando o Sr. Presidente da República fala, os senhores têm que ouvir. E eu não posso ter o Presidente da República a falar todos os dias, porque eu não vou ouvir uma pessoa que fala todos os dias. E não é só todos os dias, às vezes fala. Sobre muitas coisas. Sobre muitas coisas. E eu penso que há agora um recato, sente-se. Hoje já foi cobrado. Hoje já falou. Já falou e muito. Houve na altura da campanha, ele tem esse cuidado também. Já na outra vez também. Quando há eleições... Agora já acabou a campanha. Não sei. Sei que ele é assim, sei que ele não vai mudar. Aliás, eu recomendo, agora não vale nada, porque eu também votei sempre sou Marcelo e voltava a votar dentro das opções que nós tivemos. Agora,
o livro do Vítor Matos sobre o professor Marcelo Rebelo de Sousa está lá tudo. Há uma coisa que eu digo, ninguém foi a engano. Certo. E nós escolhemos este presidente. E escolhemos 2 vezes, à primeira volta. Claro. Ninguém aqui... agora saiu-nos... Ele hoje diz que o governo é como um melão. Não é? É preciso abrir... É preciso abrir e depois, é preciso abrir, depois é que se vê. O que é que lá está dentro? Se há pessoa que não era um melão que era preciso abrir... Toda a gente sabia. Toda a gente sabia. Não é uma surpresa. Portanto, os portugueses escolheram o que queriam. Eu escolhi o que queria. Um presidente próximo, afetivo, muito inteligente. Fala demais, fala. Acho que fala demais. Mas não sei se... isto também é por ciclos, não sei se a seguir um presidente que fala demais virá um presidente que falará de menos. Mas pronto, mas isso é daqui em 2026. É 2026, mas já não falta muito. Não falta nada, não falta muito pouco. E vão se posicionar rapidamente. É um instantinho. Mas com esse dom da palavra, às vezes excessivo, achas que ele consegue influenciar o voto dos portugueses? Não digo que ele tenha essa pretensão. Não é isso que eu estou a perguntar. Eu acho que há um peso muito grande do papel do Presidente da República. E eu acho que a história, o Hernani Lopes dizia muito que a história é a ciência mais exata que nós temos. Por exemplo, contra uma pessoa que aqui já elogiei muito. Quando eu tenho um Presidente da República admitir um governo que diz que colocava em causa o regular funcionamento das instituições, que era o caso do Dr. Santana Lopes. Foi o Dr. Jorge Sampaio. O Dr. Jorge Sampaio. Agora não está, e que depois deu a vitória do engenheiro Sócrates. Aquilo foi uma influência direta no voto dos portugueses, e os portugueses eram, pela primeira vez, a maioria absoluta ao Partido Socialista. E eu contra mim falo, que não, e acho que a evidência depois também veio, apesar do primeiro governo de Sócrates não ter sido assim tão mau, mas foi o que foi depois, naturalmente que um português, uma pessoa normal, vê o seu Presidente da República demitir um governo, vai votar no outro. O Presidente aqui, eu não sinto que ele lê muito bem os sinais. Agora, se o peso da palavra dele leva a que o português vote para um lado ou para o outro, eu não sinto isso. E esta última eleição assim o demonstra. Não é? Ele o último ano já não temos o chapéu de chuva com o António Costa em Paris e a chuva, e temos sempre Paris. Selfie-fotografia. A selfie-fotografia tá, fenomenal, faz parte da nossa história. Sim. Já não tivemos este último ano, já não foi de namoro. Já foi um ano diferente. Já foi um ano muito difícil. Em guerra entre palácios. Portanto, guerra entre palácios, podemos dizer, muito bem, esta guerra levou o Partido Socialista a cair dos 40 e tal % para os 20 e poucos que teve o Pedro Nuno. Mas também é outro líder. Portanto, já não foi António Costa. Como é que seria o resultado se o António Costa agora fosse candidato? E foi o professor Marcelo que degradou esta maioria? Ou foram os casos e casinhos? Sim, não é fácil saber. Não é fácil. Eu diria que este presidente não teve nenhum momento em que marcasse, como eu acho que o grande momento foi o Jorge Sampaio. Sim. Enquanto palavra de presidente. Acho também o professor Cavaco em 2011, quando toma posse a segunda vez, eu acho que arrasa o engenheiro Sócrates, depois é o PEC 4 e depois vem o Passos Coelho. Sim. Foram 2 momentos muito importantes de presidentes. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa ainda não teve esse momento. Esses momentos difíceis. De virar o jogo. Sim. O Cavaco ao obrigar... Sim. E assim que toma posse em 2011, quando ganha, faz um discurso muito duro e já na altura o engenheiro Sócrates não tinha maioria absoluta, portanto percebeu-se, acabou, foi ali. Sim. E o Presidente da República aqui faz esse discurso com o Galama, podia ser aí o momento, e não acabou. Eu achei que seria era ali. Aí. Não é? Era ali que mudava o jogo. Eu achei que sim. Mas para mudar o jogo ele tinha que ter tomado o passo de vamos a eleições. E não foi e não tomou. Ao outro passo. E portanto a história aqui, o mais recente, dá-se não pelo seu presidente, mas por outras razões. É verdade. Razões também essas nunca explicadas. Sim, até agora não. Até agora muito cinzentas também. Muito, não é? Que é preocupante. Eu também acho. Já começa a passar tempo demais. Pode ir de parágrafo ser esclarecido. Que é o governo, não é? Muito estranho. Mas, enfim. Outra pergunta que eu te gostava de fazer, que já abordámos en passant, tem a ver com o que é que tu achas que
como tem sido gerida, ou se tem havido, melhor perguntando, independência dos média em relação ao poder político, como é que ela tem acontecido nos últimos anos, e se há, eu estou a falar não do poder político, governo, mas dos partidos, estejam eles no governo ou fora do governo. E isto depois vai entroncar com aquela pergunta que fizemos, porque é que em Portugal os órgãos de comunicação social não são claramente e abertamente assumidos. Nós somos pró-PS, nós somos pró-PCP, nós somos pró-PSD, nós somos pró-Chega, etc, etc, etc. Mas como é que tu achas que tem... Porque até tivemos aquele subsídio durante a pandemia, daqueles milhões de euros. Os 15 milhões, famosos 15 milhões. Exato, e tal. E, portanto, como é que tudo isto se coaduna? Eu percebo a pergunta e, Maria Helena, isso é uma pergunta que não é só bem feita, naturalmente, mas há muitas teorias em torno dessa questão. O que é que eu posso dizer? Não é do acho que, é do sentir, porque já dirigi um jornal, estou noutro jornal, já estive num grupo pouco tempo, mas estive. É muito difícil condicionar. Por alguma coisa. Nós temos que condicionar. Reparem bem, que é o Observador, o Eco, o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias, o Público, o Correio da Manhã, o Sol, o Expresso, a Sábado, a Visão. Há muitos jornais. O Novo, o Jornal Económico, o Jornal de Negócios. Helena, já não é RTP, mando para lá uns comissários que vão mandar naquilo. A SIC, a TV e a CNN. O Porto Canal. Se uma coisa tiver que sair, vai sair. E vai sair em qualquer lado. E vai sair onde menos se espera. Havia, sobre as sondagens, que também em casa aqui bem. Sim. Havia uma teoria, e houve, e até se falou muito neste país, porque as sondagens falhavam. Na última semana não há sondagens publicadas. É proibido. Certo. No livro que eu e o Alexandre fizemos, no Sondávamos Sondagens, nós entrevistámos várias pessoas que faziam sondagens, mesmo os especialistas na área. E o Rui Oliveira Costa, que já não está cá, Sim. que era uma pessoa também muito engraçada, dizia com graça na altura isso, que é, muito bem, podem proibir. Eu vou a Badajoz, meto no jornal de Badajoz, depois o DN ou o Público ou o que for, pica, e não foi ele, não, está ali. Foram os espanhóis, não foram nós. Havia países que diziam assim, quando era proibido, não se pode dizer a percentagem. Muito bem. Então punham assim, repara bem, que era Lula tem 42 dias para a eleição, Bolsonaro já faltam 37. 42, 37. Claro. Portanto, uma pessoa achar que o poder político condiciona muito bem. Porque são todos pobres, são. Porque há dificuldades na comunicação social, há. Agora, achar que é porque um governo... Já houve essas tentações lá atrás, nós já lemos tudo, já lemos os casos das PTs, esses casos todos lá atrás, de outros governos, ouvimos falar disso tudo. E cá tivemos o caso do Grupo Espírito Santo e do Sol. Ouvimos falar disso tudo, ouvimos não faltam também exemplos. É verdade. À nossa medida, mas Maria Helena, mas é impossível. No mundo em que estamos hoje, é impossível. É impossível porque, nós se tivermos alguma coisa para denunciar, pomos num... Hoje qual é o IFA? Os polígrafos podem vir atrás. Claro. Mas a força que tem hoje um Twitter sobre um tema qualquer. É verdade. Portanto, é impossível controlar. Esqueça o controlo. É preciso responder e ter capacidade de resposta. Portanto, se me perguntam, os jornais são condicionados, se eu alguma vez senti condicionamento, quer dizer, nunca tive ajuda. Verdade seja dita, nunca tive ajuda. E se calhar podia ter tido, e se calhar o condicionamento é assim. Certo. Mas nunca ninguém chegou ao pé de mim e dizia, meu menino, nem pensar, essa notícia não sai. Certo. Era o que faltava. No jornal de direita. Agora, o facto de se dar um subsídio, estamos a falar da pandemia, os jornais fechados, é natural. É natural. Agora, eu também não estou a ver o Dr. Costa e o Dr. Centeno mandarem o cheque e depois dizer, só saem notícias boas. Agora, há outras formas de controlar. Pois. Nós só temos uma agência, a agência Lusa,
que é do Estado, já é do Estado. Sim, também senhora. à volta de muitos temas, já é do Estado. Claro que os meios de comunicação social hoje em dia têm muito menos capacidade de ir a todo sítio. Tirando o Correio da Manhã, que quando acontece, tem lá sempre uma pessoa. Sim. O Correio da Manhã é um caso raro. Mas os outros meios, como é que uma pessoa tem uma redação curta de 20, 30, 40, 50, 60 consegue jornalistas, estar no país inteiro. não consegue mandar uma pessoa para Viana do Castelo atrás de um ministro que vai inaugurar não sei o quê. Portanto, tem que onde ser é que a vai? Lusa. Vai a Lusa, muitas vezes, ou as televisões grandes. E o que sai da Lusa, depois é distribuído. Também pode ser, isto é pensamento único. E nós vemos, se há uma notícia, muitas vezes até os títulos são iguais. Tudo digital, e depois a peça é toda igual e está lá assinado de Luz e eles picaram todos. Mas mesmo assim é difícil influenciar. Quer dizer, hoje em dia já temos tantos meios ao nosso dispor, não é? Portanto, e tantos filtros, não é? Tantos filtros. Pois. Que é difícil fechar. Portanto, se os partidos podem ter tido essa tentação, podem. A história assim leva revela, para aí. Pois. A realidade, acho que a história, a realidade é impossível. Depois há aquela velha questão dos jornalistas são de esquerda, a administração é de direita. O jornalista, eu tenho profundo respeito pelo jornalista como profissional. Não gosto de ver os ataques que se faz aos jornalistas. Acho que não é correto quanto profissional. Acho que é à direita. Eu vi tudo, sempre. Não... Agora, um jornalista é um eterno descontente, não é descontente, é um curioso. Sim, e claro, se não for, não é claro. bom jornalista. Claro. E tem que estar sempre alerta. Certo. E estão. E é suposto estar. Agora, não é? se me dizem, antigamente é que era. Mas antigamente é que era tudo, não é? Portanto, os jogadores de futebol era que eram bons, os jornalistas é que eram bons, os políticos é que eram bons, toda a gente é que era bom antigamente. Antigamente, em cada geração. Não estou a falar do antigamente. Estou a falar de cada sua geração. Hoje, os jornalistas não têm cultura. Há essa... Também se fala muito disso, que os jornalistas, as redações hoje não têm histórico, não têm cultura. É verdade, de facto, porque é gente muito nova. Porque saíram, porque são mal pagos. E porque são mal pagos. Porque são mal pagos e porque se calhar também as faculdades não dão enfim, não dão aquela base. Eu também não sei como é que elas estão a funcionar. Não sei se será por aí. Eu acho que é mais por serem mal pagos. Por exemplo, nós hoje estamos a constituir governo. Quantos jornalistas não vão para assessores de imprensa? Pois, claro. Porque são melhor pagos. Com certeza. E quantas consultoras de comunicação não vamos recrutar jornalistas? Claro. Que são melhor pagos. Claro. Não é? Portanto, nós não podemos querer dizer que é tudo mau e não perceber onde é que nós estamos e em que mundo é que nós estamos. Não? Sim. E ligado com isto tudo, como é que tu achas que os média tradicionais podem responder ou aproveitar-se das redes sociais, da informação que corre nos outros meios todos que somos, como já dissemos agora, bombardeados com YouTubes, com Twitters, como é que, das duas uma, isso prejudica a imprensa e os médias tradicionais ou pode ser uma mais-valia para eles? Como é que tu vês esta interação? Esta interação é inevitável, primeiro. E já está a acontecer. Eu acho que há aqui um risco e há aqui uma certeza. O risco é as redações irem atrás do que está no Twitter, no X. Ou seja, o que está hoje na ordem do dia, vamos atrás. Porque é ali que interessa as pessoas. O assunto do momento é aquele. O que tem mais a pool de temas, vamos atrás desses. Isso é um tema. Eu acho que há aqui uma certeza, e eu também há pouco falava do papel que seria premium, Madalena, mas o jornal vai ser o carimbo de credibilidade. Porque no final do dia nós também somos invadidos por muita mentira. Pois é, isso que eu ia perguntar. Como é que se filtra? Porque é aí que o jornalista, e eu, teu podcast aqui, se há algo que nós podemos lançar e pedir às pessoas muito bem, porque hoje é fácil manipular. Basta o lettering, basta a cor, basta... É fácil. É fácil manipular. Hoje em dia, e então as pessoas mais rápidas no telemóvel viram, este disse isto aconteceu. Portanto, o Primeiro-Ministro diz, vão todos e não vê fonte, não vê nada. Sim.
Aí eu acho que a pessoa deve sempre fazer um esforço de ir... Já me aconteceu. Como é que é possível? Eu acho que toda a gente já partilhou qualquer coisa, ou numa rede social, ou com o seu amigo, e dizer, isto é o quê? Uma vergonha. Já caímos numa esparrela qualquer, porque são bem feitas, portanto, cada vez são muito bem cada feitas. Vez serão melhor feitas, portanto, eu acho que o jornal é aquele símbolo, é aquele momento de check, isto é verdade. Certo. Também falham, os jornais também falham, também podem ser levados ao engano. Já aconteceu. Mas há mecanismos hoje em dia de um jornal tem o jornalista, o editor, o diretor, tem muitas camadas de filtros, tem os sindicatos de jornalistas, tem a comissão de carteira, tem uma quantidade de filtros e a obrigação de dizer a verdade. Claro. Não é? E eu acho que aí é o posicionamento dos jornais. Portanto, achas que eles até podem aproveitar as redes sociais para fazer o fact-checking. Os polígrafos da vida. Exatamente. Portanto, aliás, até vemos o Pedro Nuno Santos já discursa sempre a dizer amanhã podem pôr isto no polígrafo. Exatamente. Não é? Já assisti. Portanto, também já ouvi. Até nos debates, acho que houve um debate que ele e o Luís Montenegro fizeram e falavam amanhã pode ir para o... que é verdade. Mas eu penso que a tendência vai ser para cada vez mais false check. Terá que ser, porque como somos invadidos com tanta coisa, tanta informação, contra-informação, isto obriga-nos de facto a ter esse cuidado e ir ver onde é que está de facto a informação. Mas, Helena, nós nunca tivemos tanta informação disponível. Verdade. Há pouco brincávamos com o livro Família e Identidade que o Dr. Passos Coelho foi apresentar. Isto é um caso paradigmático. Nós nunca tivemos tanta informação disponível. Nós temos tudo ao nosso dispor. Temos jornais, temos tudo, os livros, tudo. Mas basta uma chama para um caminho e vamos atrás. Tipo manada. Passos Coelho agora é fascista porque foi apresentar um livro, foi para Família e Identidade, Pátria, Deus, Família, já vamos por aí fora. Exatamente. E agora as mulheres ficam todas em casa e... Exatamente. E só servem para procriar e tal. Estamos a falar de um homem que, não escreveu aquele livro. Exato. Não foi ele. Eu ouvi. Como é que é possível? Ele não escreveu, mas como é que é possível ter ido lá? Mas e porquê? Nós não podemos... nós só apresentamos livros que concordamos. 2, ninguém leu o livro. Isso Helena 2, Garrido esteve bem quando disse verdade, isso ontem. Tem razão. Tem toda a razão. 2, também ninguém ouviu o que o Dr. Passos Coelho disse lá no livro. Está disponível aí. O discurso dele... Eu já recebi. Já recebeste? Está disponível. Não tem nada a ver com o que quiseram passar. Mas depois criamos estes mitos. E é contra-informação. É contra-informação. É contra-informação. Porque esqueçam também que a contra-informação é só de um lado político. Não, mas é que a contra-informação depois é o que fica na cabeça das pessoas. Porque é muito difícil contrariar. Basta mandar um boato e hoje... Ora bem. As pessoas que vão depois ver a resposta são muito poucas. Não é? Muito poucas. Por isso é que também os jornais, eu acho que é muito importante terem o cuidado de, quando colocam uma notícia cá fora, sobretudo sobre determinadas pessoas, checarem bem. Certo. Porque podem assassinar uma pessoa na sua vida sem razão. Verdade. Isso é o pior que há. E é injusto. Não é esse o caminho de um país que eu quereria viver, em que são todos maus, são todos culpados, são todos... Depois logo se prova. É o contrário. Mas é que ainda... A tal presunção de inocência, exatamente. Não é? Mas ainda ontem fiquei chocada, e mesmo sem saber o que se passa, e ninguém sabe ainda o que se passa, e isto vai ficar datado, porque eu vou dizer isto. Ontem a SIC, principalmente a SIC, passou a tarde inteira a falar das buscas da Câmara de Cascais e Miguel Pinteluz implicado. Certo. Quando o Carlos Carreira já tinha vindo dizer que era ele e ele, o rodapé continuava. E como é que nós fazemos isso? E depois lá as teorias de que... Não é? Exatamente. Isso não é fácil. E, portanto, não é fácil não assim. Eu acho que tem que haver muito cuidado. Tem que haver muito cuidado. Como se dizem as notícias, como se fala dos acontecimentos. Claramente. E não apontar logo o dedo. É verdade. Sem saber o que se está a passar. É verdade. É verdade. E nós estamos com o dedo muito... É muito fácil criticar, é muito fácil apontar. Mas a SIC, que é uma televisão jornalística, credível, claro que é, e muito foi seguida. a primeira a embarcar nisto. E porque é o novo ministro, e portanto é preciso falar mal do novo ministro. E porque... a tarde inteira naquilo. Mas, Marilena, isto nós estamos a criar um clima de que, de facto, as pessoas não vão querer participar.
Ora bem. Não é? Cada vez menos as pessoas querem ir para a política. Porque vão se expor, vão ser atacadas Vão muitas ser vezes. lapiadas, não é? etc. É muito fácil hoje em dia. Voltamos à Operação Influencer. Por exemplo. Nós mandámos abaixo um governo. Eu não sei, aquilo não andou, não avançou, não avança, não sei o que é. Mas do que nós vemos ministros. Eu não tenho nada a ver com o João Galamba. Pois, todo o respeito do senhor, a pessoa, mas sou politicamente muito longe do senhor. Mas do que foi dito, um ministro procurar respostas para um projeto daquela dimensão, pressionar, sim, serviços, mas é não saber o que é um governo ou uma Câmara Municipal. Então, eu tenho um projeto de milhões que vai fazer a diferença. Vou ficar sentado à espera? Um ministro não vai pressionar, não vai querer saber, não vai querer que aquilo avance. E foi porque foi jantar não sei onde, que foi pago, e é esse a troca. Exato. Isto é preocupante. Porque então paralisamos, não fazemos. Ninguém faz nada. Porque tem medo. Claro. Então o Presidente da Câmara de Sines fica detido quando pediu contrapartidas para um clube de futebol e para um festival na sua terra. Exato. Assim fica difícil. É complicado. Assim fica muito difícil. É muito complicado. Muito complicado. Mas, só para terminarmos, porque já o tempo voa? O tempo voa. Uma hora não é nada. Não é nada, isso aí passa. Nada, porque isto ainda dava pano para mangas. O que eu mais gostava era que, em Portugal, os órgãos de comunicação social se identificassem à semelhança do que acontece em Espanha, do que acontece em Inglaterra, do que acontece nos Estados Unidos. Nós, quando vemos aquele canal de televisão, quando compramos aquele jornal, sabemos, e até dizem, votem em fulano tal. Quer dizer, era mais simples para todos nós que houvesse esta lisura, este assumir de responsabilidades, em vez de andarmos aqui nas estricas do dia-a-dia e fazer um jogo que não é muito limpo e que é um bocadinho sujo. Não, esse é um problema. Neste país nós temos vários defeitos. Um é muita inveja. Eu acho que há muita inveja neste país. Já dizia o Camões. E é. Há muita inveja. Depois há a ideia de que não podemos falar, não podemos dizer nada, não podemos assumir, nos esconder. Depois é um país contra os jovens, curiosamente. Uma pessoa vê, eu escrevi muitos anos no Expresso. E depois uma pessoa vai ler os comentários nas redes sociais. Tu vais. Eu vou. Eu não vou. Eu acho piada. Fartava-me de rir. Porque eu cheguei a fazer isto, Maria Helena. Eu pus um título que não tinha nada a ver com o texto. Porque as pessoas depois são preguiçosas, não leem o texto. Só leio o título. Era ofendido abaixo de tudo. Desde que era jovem tinha fraldas, devia ter usar fraldas e afins. Toda a gente, qualquer jovem que escreva ou que apareça, tem que ir para Vai aprender. Tenho um grande amigo meu, Francisco Rodrigues Santos, o Chicão, CDS. O que ele sofreu por ser jovem? Ele levava pancada porque era jovem. Mas o que ele dizia, como ele dizia, isso não interessava. Era o miúdo, é o Chicão. Fico lá. Pois há estes rótulos que se põem, não é? E a comunicação social, aí eu acho que tem alguma culpa, mas não é só a comunicação social, é também as nossas elites, é as pessoas que lá vão falar. E depois aquilo, há pouco falámos do professor Marcelo. E com todo o respeito, eu tenho muitos amigos que vão falar à televisão e acho que as pessoas devem falar e participar. Mas as pessoas também devem estudar antes de falar. Verdade. Eu acho que há grandes comentadores, nós temos grandes comentadores, acho que o Sr. Estevão Bugalho, por exemplo, é um grande comentador, porque estuda, porque tem cultura, porque tem cuidado no que diz. Vamos para um jovem, vamos para um mais velho. O José Miguel Júdice é um tratado, porque estuda, porque teve muito conhecimento acumulado, porque tem conhecimento acumulado e partilha. O Luís Marques Mendes,
porque tem hoje acesso a muita informação. Eu tinha muita inveja de Luís Marques Mendes, porque ele tinha sempre informação. Eu pensava, mas se eu no Novo tivesse esta informação, fazia grandes capas. Mas ele tem essa capacidade enorme. Ele é como o Marcelo tinha. Como o Marcelo tinha, mas eu acho que o Luís Marques Mendes ainda dá mais informação ou mais notícias do que o professor Marcelo. E o Paulo Portas. O Paulo Portas, que é didático. Consegue explicar coisas. Mas, Maria Helena, eu não posso ter depois passar a ter um debate entre candidatos a primeiro-ministro 25 minutos. Nós os dois aqui falámos de uma hora, não conseguimos falar quase nada. Falámos muita coisa, mas tínhamos milhares de coisas para falar. Um candidato a primeiro-ministro que tem que falar de saúde e educação, de defesa, de cultura. 25 minutos antes. 25 minutos significam 12 minutos. É um vexame. 12 minutos em que ele fala. Em que tem que dar a sua ideia e responder, porque depois tem 5 horas de debate de pessoas. Muito bem, toda a gente tem o seu direito à sua opinião, mas de pessoas que vão comentar, não foi agressivo, não conseguiu responder aqui, não passou confiança para as pessoas, não se mostrou preparado, este mostrou-se mais preparado, a gravata daquele era melhor, o outro estava mais a sorrir, o outro estava mais para o lado. É verdade. E fica difícil. Fica muito difícil. Não é? Eu para ver futebol, lá está, vejo futebol, eu sou do Sporting, gosto de ver o Sporting, vejo o Sporting, também acho piada aos comentários que eles pegam-se todos uns com os outros. Exato. Rio, vou dormir. Claro. Ou então vou ver uma série. Claro. E aí sim eu acho que também há um grande desafio para os meios de comunicação social, neste caso as televisões, que vem aí uma nova televisão, entretanto, penso que o grupo do Correio da Manhã vai lançar, já saíram nas notícias, mas quer dizer, tem que haver mercado, porque nós já temos 3 televisões, 3 televisões pelo menos. Sim. De notícias, canais de notícias permanentes com comentadores. Sim. Que eu acho que é excessivo. E perdeu-se aquela coisa de quando vai alguém à televisão vai-nos ensinar. É verdade. E eu acho que isso faz falta também. Faz. Gostava de ver mais isso. Não os politólogos, os tudólogos, aquelas pessoas todas que falam de tudo, que acham que... opinadores. Os opinadores. Com todo o respeito, eu acho que toda a gente tem que falar, toda a gente tem que escrever. Eu gosto imenso. Mas em certos canais faz-me confusão. Sim, concordo. Acho que se deve lá ir quando se é bom. Concordo. Eu falei aqui de 3 exemplos. 3, e a Maria Helena puxou o Paulo Portas, que são 4 exemplos. Sim. São de direita, mas também podemos arranjar... Eu acho que o Pacheco Pereira, o Lobo Xavier, na altura o António Costa, era um bom debate. Quando era círculo, agora é circulatura do círculo ao quadrado. Sim, mudaram o nome. Eu também não sei já como é que se chama. Eu gostava de os ouvir. Acho que o Francisco Louçã, acho que também tem densidade para falar e discordava totalmente dele, mas gostava de o ouvir, achava estimulante. E acho que uma pessoa, e os órgãos de comunicação social, sobretudo nesse patamar, têm de ter esse cuidado. Isto não é, lá está, não podemos seguir o que o outro tem mais seguidores. Porque os influencers, o influencer vende a marca, mas eu ali preciso é não, nós não queremos educar o povo. Eu acho que nunca ninguém pode educar o povo. O povo é sempre sábio. Mas o povo também tem que ter as ferramentas todas disponíveis. É verdade. E as ferramentas têm que ser com qualidade. E a qualidade vem das pessoas com qualidade, com conhecimento técnico e científico. Havia alguém que dizia sobre outro alguém, que são pessoas muito conhecidas, não vou dizer quem. Eu adoro ouvi-lo falar, exceto quando dos temas que eu domino. Claro. E percebo logo. Portanto, acho que aí também é um espaço muito importante para percorrer. Portanto, há muito trabalho a fazer. Há muito trabalho a fazer. Mas é fascinante, Maria Helena. É fascinante. Mas é um universo fascinante. Os meios da comunicação social são fundamentais. Então, para a democracia são fundamentais. Não acredito que seja o Estado a pôr a mão por baixo e a garantir. Acho que o Estado pode ajudar de formas, fazendo campanhas de publicidade, acho que deve fazer campanhas de publicidade em todos os órgãos. Em todos. Claro. Transparente. Tenho esta campanha sobre os incêndios, tenho esta campanha sobre saúde, preservação da natureza, disto, da cultura, dos espetáculos, do que for. Deve apostar aí. Não deve pôr a mão por baixo dos jornais. Isso, acho que não deve. Pois, isso concordo. Olha, Diogo, foi um prazer. Prazer foi meu. O tempo foi curto, mas cá ficamos combinados para outra conversa. Muito bem. Mais à frente. Obrigada a todos. Sigam-nos no YouTube, ativem o sininho, partilhem, subscrevam e sigam as nossas redes e deem-nos notícias para o nosso e-mail. Obrigada e até breve.